paz. Nós estamos muito felizes de estarmos juntos para mais essa devocional. Vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento em que estamos juntos para estarmos meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar falando profundamente nos nossos corações. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai amado. Sê conosco, Senhor. Nos abençoe profundamente, Senhor. Fale nos nossos corações a mensagem que o Senhor nos reservou para este momento, ó Deus. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo, em qualquer lugar da cidade de Goiânia, qualquer lugar do Brasil, do mundo, ó Deus. Ó Pai Santo, para os nossos corações a mensagem que o Senhor reservou para nós. Transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Faça a tua obra, Pai. Amém, Jesus. Nós estamos, mais uma vez, retomando esse projeto. É um projeto da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, um projeto que nós estamos desenvolvendo com a comunidade surda, que trabalha com nós estamos trabalhando com esse livro, é o mal que habita em mim, do Chris Ludengar. Esse livro do Chris Ludengar, ele é dividido em alguns capítulos, assim, algumas partes, né? Nós já trabalhamos a primeira parte do livro. É interessante fazer esse retrospecto para compreender o projeto do estudo, do nosso estudo. A parte 1 é o poder do pecado e o que ele é. Nós fizemos num primeiro momento, trabalhamos com essa primeira parte para entender o poder do pecado, o mal que habita em mim, o poder do pecado, o que significa esse poder. E agora nós estamos trabalhando a parte 2, o poder do pecado e como ele age em nós. É muito importante ter essa compreensão, essa consciência do pecado, para que nós possamos nos proteger da carne, do nosso pecado. Como que nós vamos agir? Como que nós vamos agir? Qual será a nossa ação? Qual será a nossa proteção? Nós já tivemos dialogamos um pouco sobre isso e descobrimos que a nossa maior proteção, né, é a oração, a meditação, estarmos orando e meditando na palavra do Senhor e buscarmos Cristo. Ele é o mediador, ele é o grande mediador, né? Bom, hoje nós vamos estar, nosso tema, o tema que nós estamos seguindo, né, dentro do nosso projeto, nós estamos seguindo, então, nesse tema, o nosso título, O Mal que Habita em Mim, uma isca atraente, desejável, um coração fisgado. Um coração fisgado. Bom, a imagem que nós estamos, então, trazendo tem tudo a ver com essa ideia de fisgar. Fisgar, o que significa fisgar? Bom, quando você... eu não sou pescadora, mas os pescadores, e nós temos no nosso grupo de surdos,
aqui na IPVN, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui de Goiânia, nós temos o Omar, né? O Omar, ele é um pescador, né? E nós sabemos, né, o Omar e aqueles que estão nos acompanhando hoje e os que terão a oportunidade de nos acompanhar, os pescadores, e o peixe, ele, para ser fisgado, precisa de uma boa isca, não é verdade? Precisa de uma boa isca. Aí nessa imagem nós podemos perceber que a isca, ela tem que ser atraente. Ela tem que ser atraente. Uma isca, ela tem que seduzir. A ideia não é apenas colocar qualquer isca. Não basta qualquer isca. Ela tem que ser sedutora. Porque senão o peixe não virá. Né? Se for aquela isca pálida, né? Que não chama atenção, o peixe, bom, ao menos um peixe grande, né? Aquele peixe gordo, não virá, né? Não virá. E Tiago era pescador. Tiago, discípulo de Jesus, irmão de Jesus. Tiago, que nós estamos falando aí, ele era um dos irmãos de Jesus, né? Pescador. Como muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles, como pescadores, eles falavam na linguagem, se utilizavam da linguagem do pescador. Era uma linguagem muito próxima deles. Por isso que eles faziam esse tipo de aplicação, né? E utilizavam, então, esses termos, pescar homens, para ficar mais compreensível, mais acessível, o entendimento da palavra do Senhor, a pregação da palavra. Bom, as pessoas, ele diz Tiago, capítulo 1, verso 14, as pessoas são tentadas, ele disse, quando são atraídas. Ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Veja bem, são como iscas. O que é que tenta? Olha só, qual é a tentação? O que é que seria a tentação? Em que consiste essa tentação? Vejamos. Tiago diz que a nossa natureza humana pecadora, ou seja, a carne, é pescadora de homens. A nossa própria natureza, nós já falamos sobre essa questão da carne. A carne, ela não é, quando nós falamos na carne, não é essa carne que reveste o nosso corpo. Nós estamos nos referindo, carne significa a nossa natureza humana. Tiago diz, então, que a carne, a nossa natureza humana, ela seria a isca. A isca para que nós caíssemos em tentação. A nossa carne é a nossa fraqueza. Então, ela é pescadora de homens. A carne, ela se aproxima do pecado. Veja bem, quanto mais próximo da carne, mais próximo do pecado nós estamos, mais fracos. Por isso que nós precisamos estarmos mais espirituais, para que nós possamos estar mais próximos do Espírito, é que nós precisamos estar meditando na palavra de Deus, precisamos estar orando. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, nos aproximando de tudo aquilo que é espiritual.
né? De tudo aquilo que nos faz aproximar do Espírito Santo de Deus, das coisas de Deus. Então, a carne, ela se aproxima do pecado para fazerem o que não devem, cheios de injustiça, maldade, avareza. Então, tudo que é próximo à carne, veja bem, diz respeito a injustiça, maldade, avareza, inveja, crimes de morte, ciúmes, brigas, mentiras, todas essas maldades, calúnia, difamação, orgulho, vaidade, insensatez, imoralidade, todas essas características da carne, elas são relatadas lá na carta de Paulo aos Romanos. Ele vai estar falando para os romanos exatamente sobre essas características da carne, tudo que nos afasta do Espírito Santo de Deus e nos aproxima das coisas, nos afasta de Deus e nos aproxima dos gentios, daqueles que não se preocupam com nada de Deus, que vão se esquecendo das coisas espirituais e vão começando a viver segundo as coisas da carne, seguindo a sua natureza, os cursos deste mundo, né? Bom, nós, eu quero só voltar aqui um pouquinho, sobre essa questão de estarmos cheios de inveja, crimes de morte. Eu me lembrei, para falar para vocês, me lembrei aqui de um homem fantástico, Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, ele, no livro de Confissões, uma obra que eu recomendo, Confissões, que ele escreveu, ele confessou, é fantástica essa obra, Santo Agostinho de Hipona, e tem uma passagem que eu separei para que a gente pudesse compartilhar com os irmãos, um furto que Agostinho faz, ele no capítulo 6 da parte do livro segundo da obra dele de Confissões. Então, nesse capítulo 6, ele faz uma narrativa, ele narra um furto, chama-se crime gratuito. Trata-se do furto de umas peras. Eu vou ler aqui, rapidinho. Ele diz o seguinte: que amei então em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus 16 anos. Que amei então em ti, ó meu furto, crime noturno de meus 16 anos, porque não eras belo, já que eras furto. Mas, por acaso, és algo para que eu fale contigo? Belas eram as peras que roubamos, por serem criaturas tuas, ó formosíssimo Criador de todas as coisas, bom Deus, Deus sumo, meu bem e meu verdadeiro bem. Belas eram aquelas peras, porém, não eram elas que apeteciam minha alma miserável. Eu as tinha em abundância e melhores, mas arranquei-as da árvore, só para roubar, pois apenas colhidas joguei-as fora, saboreando nelas apenas a iniquidade que me proporcionava prazer, porque se alguma delas entrou em minha boca, somente o crime que lhe deu sabor.
Veja bem, o que é interessante aqui na confissão do Santo Agostinho. Ele, nessa obra, vai fazer nesse relato exatamente essa, essa disposição dele em dizer que, na verdade, ele estava confessando o gosto que ele teve em cometer aquele delito. Na verdade, nem era a pena que lhe interessava, que o que lhe interessava era cometer o delito. Eu trouxe o texto do Santo Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona, para que nós pensássemos sobre isso. Quantas vezes que nós estamos cometendo os mesmos erros, incorrendo nos mesmos pecados, pedimos perdão e estamos tendo aqueles pecados de estimação que nós, Deus perdoa, e retomamos e erramos. Precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós cometemos esses erros, pecamos e retomamos e pecamos, pedimos perdão e continuamos pecando, não porque aquele pecado nós precisamos, como Santo Agostinho, ele não precisava das peras, ele tinha peras melhores, ele tinha um pé de peras. Ele iria naquele local, furtava as peras, não porque ele queria comê-las, mas pelo prazer de roubá-las. Muitas das vezes nós estamos cometendo os pecados pelo prazer de cometer esses pecados. Como nós estamos sendo maus. E Santo Agostinho de Hipona, ele fez essa reflexão profunda. É muito interessante, porque ele nos auxilia a pensarmos também sobre essa questão do pecado, que nós vamos nos acostumando e achando que é natural. Nós estamos sentindo prazer. Nesse sentido, Satanás, ele vai se aproveitando dessas nossas fraquezas, dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas perversidades e vai se aproveitando e dizendo: o que tem? Só mais essa vez. Só mais essa vez. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus vai perdoar. Tudo vai passar. Deus vai perdoar. Daqui a pouco tá tudo bem. É só mais essa vez. E de novo, e de novo, e de novo. Vamos arrepender e não mais pecar. É muito sério, porque com Deus não se brinca. Não se brinca. Então, o pecado, ele vai, olha só, ele nos aproxima, né, dos prazeres, a carne, né, vai nos aproximando, olha só. E nós vamos caindo nas garras do pecado. Por quê? Esses prazeres, essas paixões, essas fraquezas, nós vamos nos acostumando. E eu trouxe hoje para que nós pudéssemos estar pensando, um tipo de fraqueza que nesse período de pandemia do coronavírus, que tem atingido de uma forma terrível Goiás, Brasil, o mundo, não exatamente nessa ordem, na verdade, porque, na verdade, veio da Europa para cá, né? Nós estamos passando por essa pandemia e estamos tendo
que ficar isolados socialmente. Esse afastamento social tem nos levado a ficar em nossas casas, com as nossas famílias, mas algumas famílias têm feito um uso abusivo da bebida alcoólica e, lamentavelmente, nós temos tido uma, um aumento da violência doméstica. E a violência doméstica não é só a violência contra a mulher, mas a violência contra a criança, contra o adolescente, os filhos. Os filhos também sofrem. As pessoas que convivem naquele lar, a sogra, a mãe, as pessoas, muitas vezes, que convivem com os pais, os idosos, começam a sofrerem violência de toda sorte, né? Violência moral, violência física, violência psicológica, porque a violência não é apenas a física, a violência moral e a violência psicológica também. E o álcool, ele é um problema. Ele é um problema e nós temos percebido que é um pecado que tem atacado as famílias. E as famílias inclusive evangélicas, né? Então, nós, no livro de Provérbios, nos chama a atenção, Provérbios 23, 29 a 30, para quem são os ais? Olha, os ais, para quem? Ó, para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem? Para quem os olhos vermelhos? Para que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando a bebida misturada. Então, são para essas pessoas. São para essas pessoas que nós temos os ais, os pesares, as rixas. Essas são as consequências. Nós precisamos estar atentos. Os nossos lares estão sendo minados por esse tipo de comportamento que não é cristão. Esses hábitos, eles precisam serem extirpados dos nossos costumes. Se se não tenho o costume de tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, eu perco totalmente o sentido e não consigo me conter, não beba nada. Deve ser abstêmico. É nesse sentido que nós defendemos, que não possamos embriagar, que não possamos trazer para o templo do Espírito Santo, que são os nossos corpos, a vergonha e as consequências terríveis, que é a violência, machucar as pessoas que nós amamos. E não é essa aquela forma de convivência cristã que a Bíblia nos prescreve, né? A palavra de Deus, ao contrário, né? A palavra de Deus, a ordenança é que nós possamos viver em paz, vivermos de forma fraterna, respeitar o nosso esposo, respeitar a nossa esposa, respeitar os nossos filhos, para que nós possamos conviver em família. A família cristã, ela deve conviver em paz, em harmonia, que Cristo possa estar permeando, os valores cristãos possam estar permeando o nosso dia a dia, e não a embriaguez. E aí eu trouxe esse dado que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela tem orientado os governos que limite a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Esse foi um dado bastante interessante, que inclusive, isso é apenas uma informação, né? A Argentina foi um país que decretou lei seca, né? Enquanto
houvesse lá o isolamento social. Quando as famílias estivessem em suas casas, isoladas, não deveriam consumir bebidas alcoólicas. Agora, nós cristãos, independentemente de lei seca, nós temos a lei do Senhor. Nós somos cristãos e temos consciência de que não é cristão que nós tenhamos um comportamento totalmente reprovável, nos embriagando nas nossas casas e agredindo os filhos, nossas esposas, a mãe, né, a sogra, o sogro, nosso pai, espancando os filhos, enfim, não é um comportamento adequado e é totalmente reprovável. Eu tenho certeza que que se alguém estiver adotando esse tipo de comportamento, que peça perdão a Deus, porque nós, não, ninguém, né? Ninguém, nenhum de nós estamos livres do pecado, nenhum de nós. Mas qualquer um de nós temos o dever de reconhecer. E é muito interessante essa questão do reconhecimento. Nós aqui, a carne, ela arma ciladas. Por isso essa questão do reconhecimento do pecado. Ela arma ciladas, porque são ciladas. Ela arma ciladas, mas nem sempre esconde completamente o anzol, pois sabemos que o salário do pecado é a morte. E nós temos falado muito sobre isso. Em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Nós temos consciência, nós sabemos que se nós estamos cometendo essas atitudes, nós sabemos que é errado. Nós sabemos que Deus não se agrada, que não é bíblico esse tipo de atitude. Não está prescrito na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia, na Bíblia, Deus é muito claro. E está escrito que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Exatamente. A esposa, ela está para o homem assim como que a igreja está para Cristo. E do mesmo modo, a mulher, ela deve respeitar o seu esposo. E os filhos devem respeitar os pais. E os pais não devem provocar a ira de seus pais. Então, os pais não devem provocar a ira de seus filhos e os filhos devem respeitar os seus pais. Dessa forma, todos deverão ter uma convivência harmônica. A família deve viver em harmonia, fazendo seu culto doméstico, louvando e engrandecendo o nome de Deus, em harmonia. Os perigos do pecado, os seus disfarces. Olha só, Agostinho de Hipona, ele dá um exemplo, o exemplo de sua situação de vida, que foi um exemplo, né, que ele trouxe, que eu trouxe para vocês, das peras. Bastante interessante na sua obra, das Confissões, que narra exatamente a questão do furto das peras. E a conclusão que Agostinho traz, ela é magnífica, né? Diz ele para si próprio: ó podridão, ó monstro da vida e abismo da morte, como pôde, como eu pude agradar-me no ilícito e não por outro motivo, senão porque, porque não era lícito. Olha só, ele mesmo ficou indignado. Como que ele pôde ser capaz de se agradar em cometer um ato ilícito, em se agradar de estar cometendo um pecado?
como? Mas a resposta de Deus ao pecado. Qual que é a resposta de Deus ao pecado? Ela é simples e ao mesmo tempo complexa, profunda. É o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. Basta olhar para a cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de você, que tenha misericórdia de todos nós, porque todos nós somos pecadores. E que nós possamos confessar os nossos pecados, assim como Santo Agostinho de Hipona confessou os pecados do furto das peras, que nós possamos sermos sinceros de coração e confessar os nossos pecados, sermos fiéis. Essa sinceridade é sinceridade de coração. É entrar no nosso quarto e olharmos dentro de nós mesmos, olharmos para Cristo e confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não se deixe apanhar por maus pensamentos. Assim, não os alimente. Não alimente os maus pensamentos. Não alimente a violência. Vamos alimentar os bons pensamentos, as coisas boas. Porque se você ficar pensando no que é mal, com certeza a sua mente, o seu corpo vai ficar o tempo todo pensando naquilo que é mal. É por isso que as notícias ruins, nós precisamos até mesmo dosá-las. Ficar assistindo muitas notícias ruins, notícias pelo WhatsApp, Instagram, as redes sociais, mesmo pelo YouTube, pelo canal aberto dos jornais, canais fechados, não importa. As notícias, elas são interessantes, mas é muito interessante você escolher também um momento do dia para você assistir ou ler, né, o jornal falado, o jornal escrito, para você ficar a par das notícias. Ninguém vai ficar também sem ter conhecimento das notícias, é claro, do que está acontecendo, da realidade. Nós temos esse direito, né? Isso é democrático, claro, mas não precisa de ficar grudado ali o tempo todo, ligada, 24 horas nos jornais, porque isso nos entristece, nos deprime, notícias ruins, e parece dar a entender, nós começamos a ter o entendimento de que o mundo está muito ruim, de que o mundo está acabando, se bem que nós temos clareza de que, de fato, Cristo está por vir, com certeza. Glória a Deus e aleluia por isso. Nós temos essa certeza e estamos aguardando a volta do Senhor. Mas vai ser uma grande alegria para nós se esperarmos em Cristo. Mas não vamos ficar criando um clima negativo em torno disso. Nós precisamos de orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, orar pelo futuro do país, pelo governo, pela política. Precisamos orar pelas nossas lideranças religiosas, orar pela nossa igreja, pelos nossos líderes religiosos, orar pela nossa comunidade surda, pelos nossos projetos missionários, orar pelos nossos irmãos afastados, pelos nossos irmãos enlutados, pelos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, que nós temos
irmãos que estão com problemas financeiros, desempregados. Nós temos vários irmãos que estão com dificuldades. Nesse momento já não estava fácil. Agora as coisas não estão mais difíceis, mas vamos pedir a misericórdia do Senhor. Então vamos estar orando, mas sempre com o pensamento no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Precisamos ter fé e esperança no Senhor. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. É por isso que é muito importante Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, ele vai falar exatamente nessa perspectiva, de que você deve tomar cuidado com a forma como você dirige os seus pensamentos. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia e vamos ler aqui Provérbios 4, 23. Vamos ver o que diz. Provérbios, essa versão, ela é uma versão atualizada, Provérbios 4, 23. Nessa versão atualizada, diz assim, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É bem o que está escrito aqui no slide. Ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então, bem naquilo que nós vínhamos dizendo. Muito cuidado. Por quê? Quanto mais pensamentos positivos, ajuda. Você olha para Cristo, mira em Cristo. Porque a sua alegria não deve estar nas coisas, nas pessoas. A nossa alegria, ela está em Cristo. Isso é muito importante. Muitas das vezes as pessoas falam, mas você está tudo tão difícil e você está alegre, você está feliz, você está entusiasmada, você não está desanimada. Não, mas a minha alegria não está nas coisas. Minha alegria não está nas pessoas. A minha alegria está no Senhor, naquele que me deu a esperança. Ele vive, é Ele que tem a promessa da vida eterna. Essa é a minha alegria. Então, essa que seja a sua alegria, a nossa alegria. Então, sabemos a resposta de Deus ao pecado. Ele enviou seu Filho para morrer pelos pecadores. Essa é a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Concede-me confissão sincera e compaixão pelos outros pecadores. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão. Abençoe a você, minha querida irmã. Que nós possamos dar continuidade a esse estudo, que nós possamos estar nos encontrando nas próximas devocionais. Vamos continuar esse nosso estudo nos encontrando. Põe o seu coração nas coisas celestiais, especialmente na cruz de Cristo, e não haverá lugar para o pecado. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.